Olá, querido. O propósito da lição de esta semana é mostrar que o fruto do Espírito não é algo simplesmente teórico, sino que deve manifestar-se nas ações diárias para a glória de Deus. A lição começa falando do conselho de Jesus no Sermão do Monte. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais vos será acrescentado. Sem dúvida nenhuma, este é o conselho mais importante que Jesus poderia ter deixado. Porque aqui, neste conselho, está o segredo da felicidade, de uma vida próspera, vitoriosa. O Senhor Jesus, com esta declaração, só estava confirmando um princípio estabelecido pelo próprio Pai na mesma criação. Porque Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nota bem o pensamento do primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus. Tudo mais vem depois. Deus é a origem de tudo. No princípio não está a ação, está Deus. A criação é um resultado de Deus. Pena que para entender isto, às vezes é preciso que nos machuquemos na vida. Agora, ao começar Jesus seu ministério, ele torna a lembrar para o ser humano o segredo da vida vitoriosa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas a pergunta é a seguinte: o que tem que ver esta declaração com o fruto do Espírito Santo, que é gozo, paz, mansidão, enfim? Bom, São Paulo responde esta pergunta ao dizer em Romanos 14:17 o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você percebe como Paulo relaciona o reino de Deus com o fruto do Espírito? O apóstolo disse que o reino de Deus não tem que ver somente com coisas materiais. O ser humano confunde facilmente as coisas. Talvez porque é ser humano. Porque tem sede, tem fome, tem frio. Enfim, às vezes ele pensa que estas coisas são a sua primeira necessidade. Mas vem agora Paulo e diz que, embora estas coisas são necessárias, o homem deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque te digo uma coisa: de que te vale o dinheiro se você não tiver paz no coração? Que sentido tem uma mansão de 10 milhões de dólares se você viver angustiado e não pode dormir? Agora, coloca no princípio a Deus como o princípio de tudo. Coloca Deus e seu reino no princípio e vai ver as maravilhas que vão acontecer na sua vida. A segunda parte da lição menciona outras 4 características que são fruto do Espírito Santo. Em realidade, querido, não existe uma lista oficial das características que distinguem o fruto do Espírito. Mas na lição desta semana se mencionam, además de todas as que já estudamos até aqui, nos 12 sábados anteriores, se menciona nesta semana a piedade, a virtude, a esperança e o conhecimento. Vamos falar um pouquinho destas qualidades do fruto do Espírito Santo. A piedade. Este fruto pode ser relacionado com a pureza, conscientizando o ser humano da dignidade de seu corpo, que foi criado e resgatado por Deus. Graças à piedade, as palavras de Paulo: não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, essas palavras se transformam em experiência e se convertem em vida através das ações do homem piedoso. Outro fruto é a virtude. A virtude é conhecida também como modéstia. A virtude administra, diríamos assim, os movimentos do corpo, os gestos, as palavras, como fruto do Espírito Santo. Tudo isto faz a virtude na vida do cristão. E tudo isto acontece na vida do cristão de uma maneira natural.
nosso espírito ligeiro, inquieto, está sempre revoltando aí, voando por encima das coisas terrenas, apegando-se a todo tipo de objetos, falando constantemente. Agora, vem a modéstia, a virtude, e ela detém, ela modera, ela equilibra, ela sossega a alma numa profunda paz e harmonia com a vontade de Deus. E, em consequência, os homens que vivem a nosso lado são beneficiados também. O terceiro fruto é a esperança. A esperança nos permite conservar os olhos nos céus, embora nos momentos em que o sofrimento e as dificuldades fazem que a nossa vida aqui na terra parece que estamos no inferno. A esperança que vem do Espírito nos ajuda a confiar nas bênçãos que Deus tem prometido àqueles que creem em Jesus. A esperança cristã não é uma espécie de castelo no ar, longe disso. A esperança é a única certeza neste mundo passageiro. Todas as pequenas esperancinhas deste mundo são transitórias, passageiras, porque nesta terra, nós, às vezes, somente esperamos trabalho, emprego, conforto material, felicidade. Mas estas coisas, não importa quão necessárias sejam, não são permanentes. Porque amanhã você pode perder o emprego, pode perder a um ser querido, pode perder sua liberdade, sua saúde. E olha, se você não esperar mais do que estas coisas, estará condenado a uma vida de frustração e tristeza. O outro fruto do Espírito é o conhecimento. A palavra conhecimento em grego é gnosis, que quer dizer não somente acumular conceitos, mas talvez o significado mais correto é inteligência, compreensão dos conceitos. Quer dizer sabedoria, ou capacidade de usar o conhecimento com correção. Porque, querido, o simples conhecimento você consegue na universidade, mas a capacidade de administrar esse conhecimento com sabedoria, esse é um fruto do Espírito e requer de uma vida de comunhão permanente com Jesus. O terceiro ponto da lição tem que ver com fé e perseverança, relacionados com o fruto do Espírito. Veja, há algo que deve ficar bem claro. Não é possível viver uma vida de comunhão com Cristo sem que o fruto do Espírito não apareça de maneira natural na vida do cristão. Perceba a palavra natural. O fruto não pode ser forçado, não pode ser de plástico nem de argila, não pode ser fabricado pelo ser humano, precisa ser natural. Frutos fabricados não podem ter valor espiritual, podem ter valor moral, valor social, mas não espiritual. Mas aqui é onde se fazem necessárias a fé e a perseverança. A fé para que os frutos verdadeiros apareçam, e a perseverança para não desanimar quando no início da vida cristã não se vêem todas as características do fruto na vida da gente.
Olá, querido. O propósito da lição de esta semana é mostrar que o fruto do Espírito não é algo simplesmente teórico, sino que deve manifestar-se nas ações diárias para a glória de Deus. A lição começa falando do conselho de Jesus no Sermão do Monte. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais vos será acrescentado. Sem dúvida nenhuma, este é o conselho mais importante que Jesus poderia ter deixado. Porque aqui, neste conselho, está o segredo da felicidade, de uma vida próspera, vitoriosa. O Senhor Jesus, com esta declaração, só estava confirmando um princípio estabelecido pelo próprio Pai na mesma criação. Porque Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nota bem o pensamento do primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus. Tudo mais vem depois. Deus é a origem de tudo. No princípio não está a ação, está Deus. A criação é um resultado de Deus. Pena que para entender isto, às vezes é preciso que nos machuquemos na vida. Agora, ao começar Jesus seu ministério, ele torna a lembrar para o ser humano o segredo da vida vitoriosa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas a pergunta é a seguinte: o que tem que ver esta declaração com o fruto do Espírito Santo, que é gozo, paz, mansidão, enfim? Bom, São Paulo responde esta pergunta ao dizer em Romanos 14:17 o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você percebe como Paulo relaciona o reino de Deus com o fruto do Espírito? O apóstolo disse que o reino de Deus não tem que ver somente com coisas materiais. O ser humano confunde facilmente as coisas. Talvez porque é ser humano. Porque tem sede, tem fome, tem frio. Enfim, às vezes ele pensa que estas coisas são a sua primeira necessidade. Mas vem agora Paulo e diz que, embora estas coisas são necessárias, o homem deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque te digo uma coisa: de que te vale o dinheiro se você não tiver paz no coração? Que sentido tem uma mansão de 10 milhões de dólares se você viver angustiado e não pode dormir? Agora, coloca no princípio a Deus como o princípio de tudo. Coloca Deus e seu reino no princípio e vai ver as maravilhas que vão acontecer na sua vida. A segunda parte da lição menciona outras 4 características que são fruto do Espírito Santo. Em realidade, querido, não existe uma lista oficial das características que distinguem o fruto do Espírito. Mas na lição desta semana se mencionam, además de todas as que já estudamos até aqui, nos 12 sábados anteriores, se menciona nesta semana a piedade, a virtude, a esperança e o conhecimento. Vamos falar um pouquinho destas qualidades do fruto do Espírito Santo. A piedade. Este fruto pode ser relacionado com a pureza, conscientizando o ser humano da dignidade de seu corpo, que foi criado e resgatado por Deus. Graças à piedade, as palavras de Paulo: não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, essas palavras se transformam em experiência e se convertem em vida através das ações do homem piedoso. Outro fruto é a virtude. A virtude é conhecida também como modéstia. A virtude administra, diríamos assim, os movimentos do corpo, os gestos, as palavras, como fruto do Espírito Santo. Tudo isto faz a virtude na vida do cristão. E tudo isto acontece na vida do cristão de uma maneira natural.
nosso espírito ligeiro, inquieto, está sempre revoltando aí, voando por encima das coisas terrenas, apegando-se a todo tipo de objetos, falando constantemente. Agora, vem a modéstia, a virtude, e ela detém, ela modera, ela equilibra, ela sossega a alma numa profunda paz e harmonia com a vontade de Deus. E, em consequência, os homens que vivem a nosso lado são beneficiados também. O terceiro fruto é a esperança. A esperança nos permite conservar os olhos nos céus, embora nos momentos em que o sofrimento e as dificuldades fazem que a nossa vida aqui na terra parece que estamos no inferno. A esperança que vem do Espírito nos ajuda a confiar nas bênçãos que Deus tem prometido àqueles que creem em Jesus. A esperança cristã não é uma espécie de castelo no ar, longe disso. A esperança é a única certeza neste mundo passageiro. Todas as pequenas esperancinhas deste mundo são transitórias, passageiras, porque nesta terra nós, às vezes, somente esperamos trabalho, emprego, conforto material, felicidade. Mas estas coisas, não importa quão necessárias sejam, não são permanentes. Porque amanhã você pode perder o emprego, pode perder a um ser querido, pode perder sua liberdade, sua saúde. E olha, se você não esperar mais do que estas coisas, estará condenado a uma vida de frustração e tristeza. O outro fruto do Espírito é o conhecimento. A palavra conhecimento em grego é gnosis, que quer dizer não somente acumular conceitos, mas talvez o significado mais correto é inteligência, compreensão dos conceitos. Quer dizer sabedoria, ou capacidade de usar o conhecimento com correção. Porque, querido, o simples conhecimento você consegue na universidade, mas a capacidade de administrar esse conhecimento com sabedoria, esse é um fruto do Espírito e requer de uma vida de comunhão permanente com Jesus. O terceiro ponto da lição tem que ver com fé e perseverança, relacionados com o fruto do Espírito. Veja, há algo que deve ficar bem claro. Não é possível viver uma vida de comunhão com Cristo sem que o fruto do Espírito não apareça de maneira natural na vida do cristão. Perceba a palavra natural. O fruto não pode ser forçado, não pode ser de plástico nem de argila, não pode ser fabricado pelo ser humano, precisa ser natural. Frutos fabricados não podem ter valor espiritual, podem ter valor moral, valor social, mas não espiritual. Mas aqui é onde se fazem necessárias a fé e a perseverança. A fé para que os frutos verdadeiros apareçam, e a perseverança para não desanimar quando no início da vida cristã não se vêem todas as características do fruto